Olá, pessoal. Estamos aqui de volta agora no programa TVRC News. Venha para cá, dê o teu gostei, pegue o link, compartilhe com amigos e amigas. Nós colocamos aqui no nosso título, na nossa capa, o véi da van. Eu lembro que nas lives de hoje e de ontem tinha gente pedindo o véi da van. Cadê o véi da van? O cara voltou todo estiloso. E a gente vai mostrar aqui no canal daqui a pouquinho. Fique aí. Eu quero só reforçar o pedido. Pegue o link, mande para seu amigo, sua amiga, para que mais trabalhadoras e trabalhadores venham para cá. Eu quero começar o programa de hoje com o tema da Palestina. Vocês sabem, o nosso canal vem acompanhando quase todos os dias, a gente fala sobre a Palestina. E o que dói na gente, parece que a comunidade internacional não se importa. Pelo menos aqueles países que poderiam solucionar o problema. Não se importa. E a matança continua. Eu quero mostrar uma matéria que dói na alma para vocês. Está lá no site Brasil de Fato. Olha isso aqui. Tá? Uma matéria lá do Brasil de Fato. Infanticídio. Israel já matou quase 13 mil estudantes palestinos em Gaza e na Cisjordânia desde o dia 7 de outubro. Os dados são do Ministério da Educação palestino. O governo israelense se diz otimista sobre recuperar reféns em Gaza. Então, está aqui duas crianças, crianças palestinas, em meio aos escombros. E aqui um pouco da matéria para você entender um pouco mais dessa violência absurda. O Ministério da Educação palestino disse que 12.799 estudantes foram mortos e 20.942 feridos desde o início do massacre israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia em 7 de outubro do ano passado, segundo a Agência Palestina de Notícias e Informações. O Ministério palestino declarou que só em Gaza o número de estudantes mortos desde o início do massacre, ultrapassou 12.681, com outros 20.311 feridos. Já na Cisjordânia, são 118 estudantes foram mortos, 631 feridos e outros 538 presos. 538 presos. A pasta afirmou que 598 professores e administradores foram mortos e 3.801 feridos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, com mais de 158 detidos na Cisjordânia. A pasta ainda destacou 425 escolas governamentais, universidades e seus prédios, bem como 65 instalações afiliadas à Agência das Nações Unidas de assistência aos refugiados da Palestina foram bombardeadas e destruídas na faixa de Gaza. O órgão também confirmou que 788 mil estudantes na faixa de Gaza continuam impedidos de frequentar escolas e universidades desde 7 de outubro, enquanto a maioria dos estudantes sofre de traumas psicológicos e enfrenta graves condições de saúde. Então, está aí parte da matéria importante que tem o título: Israel já matou quase 13 mil estudantes palestinos em Gaza e na Cisjordânia desde o 7 de outubro. A gente tinha que trazer essa matéria para você, trabalhador e trabalhadora, que gosta do nosso canal, que gosta do nosso trabalho. Quero lembrar que amanhã cedo
6 horas da manhã, a gente vai estar aqui. Eu preciso confirmar daqui a pouco se o Paulo César Ribeiro vai estar com a gente, que eu esqueci de confirmar antes aqui do nosso programa, tá? Porque ele vai viajar. Eu acredito que amanhã ele ainda vai fazer conosco o Bom Dia TV RC. Então venha para cá, estamos aqui no TV RC News, tá? Que é o programa noturno do nosso canal. Comente aí, compartilhe, tá? Porque ajuda muito a plataforma a oferecer para mais pessoas. Agora, nós vamos falar um pouco, claro, antes não vamos colocar um vídeo, mas vamos falar agora, no próximo bloco, próxima notícia, sobre a Venezuela. Gilbert, faz tempo que você não fala da Venezuela, realmente, né? Faz algumas semanas. Mas a gente está trazendo uma notícia muito interessante, muito interessante. Antes de começar a comentar, vamos colocar o primeiro vídeo, né? Nós separamos aqui alguns vídeos para vocês. O primeiro, o de número 1, é um vídeo da Ava Santiago. E tem um segundo vídeo sobre o mesmo tema. Vocês ficaram sabendo de um deputado federal do Partido Liberal, que é o partido do Valdemar Costa Neto, é o partido do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, né? PL, Partido Liberal. Esse partido apoiou esse cara que a gente vai mostrar, que é deputado federal, na disputa pela prefeitura de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia é um município ligado à grande Goiânia, né, a capital do Goiás. Município muito importante. Esse cara, repito, deputado federal do Goiás, ele foi denunciado e teve, inclusive, assessores presos por ter estuprado um garoto, ou tido relações com o garoto. Um garoto, na época, de 13, 14 anos de idade. Nós mostramos aqui no canal. Vou mostrar para vocês os 2 vídeos agora, porque é muito sério. E o mais interessante é que o Bolsonaro desapareceu, não fala do deputado. O Gustavo Gaia, não fala nada, né? A Michele Bolsonaro não fala nada, está todo mundo caladinho, né? Então, primeiro, a Ava Santiago, né? Olha aqui, olha o que ela diz aqui, ó. O deputado que persegue professores, que ensina os fatos, não dirá nada sobre o professor do seu partido denunciado por aliciamento sexual de adolescentes? Nadinha! Uau, que surpresa! Interessante, né, gente? Que esse deputado goiano, que dedica boa parte da sua pífia carreira enquanto parlamentar a atacar professores, a achacar trabalhadores da educação, a perseguir, fazer com que esses professores e professoras percam seus empregos porque ensinam com seriedade, não deu um pio sobre o seu amigo, companheiro de partido, companheiro de bancada, o seu candidato a prefeito de Aparecida nessa última eleição, deputado federal, professor Alcides, acusado por uma mãe de um adolescente a ter aliciado seu filho quando ele ainda tinha 13 anos. O tal deputado goiano é muito valentão para falar de professor de história, para falar de professor de geografia, para falar de professor que não se entrega ao revisionismo dos fatos, mas não vai falar nem uma palavrinha. Agora tá bem clara a diferença entre o tipo de professor que ele persegue e o tipo de professor que ele se alia. Então tá aí, Ava Santiago. Nós vamos colocar esse vídeo no Instagram do nosso canal, tá legal? Para você, se quiser, pegar lá, espalhar para teus amigos e amigas. Esse cara é um professor, mas ele é deputado, foi eleito deputado federal. O nome dele é Alcides Ribeiro, do Partido Liberal, partido do Bolsonaro, partido da Michele Bolsonaro, partido do Valdemar Costa Neto. Esse professor Alcides Ribeiro, é acusado de abusar sexualmente de um menino de 13 anos, é deputado federal e, quando era candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia, recebeu o apoio da Michele, do Bolsonaro, do Valdemar e do Gustavo Gaia, como a gente vai mostrar para vocês aqui agora, nesse próximo vídeo. Olha isso aqui, ó.
Isso aqui é vídeo histórico. O melhor para a sua família. Para prefeito, escolha professor Alcides. O candidato da Michele Bolsonaro, do Bolsonaro, da direita, do Gustavo Gaia, da família brasileira, é professor Alcides 22. A família brasileira. O melhor para a sua família. Para prefeito, escolha professor Alcides. O candidato da Michele Bolsonaro, do Bolsonaro, da direita, do Gustavo Gaia, da família brasileira, é professor Alcides 22. Eu vou com o professor. Desculpa, tá rindo, gente. É um candidato da família brasileira, da família de Goiânia, da família de Aparecida de Goiânia. É brincadeira, é brincadeira. Cadê o Gustavo Gaia agora? Agora que o cara foi denunciado e teve assessores presos. Assessores presos, né? Se ele não fosse deputado federal, já estaria na cadeia, porque ele pode atrapalhar as investigações, né? Ele foi acusado de ter importunado, para ser muito sutil aqui, um garoto de 13 anos, prometendo levar o garoto para jogar bola na base, né, na escolinha do Atlético do Goiás. Agora, a notícia, vamos mudar de assunto, tá bom? Dê o gostei, compartilhe o link. Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora da Venezuela. A Venezuela é um país importantíssimo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e por isso mesmo é um país atacado, violentado, perseguido, sofre mais de 900 sanções, né, dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos vem, historicamente, há várias décadas, tentando derrubar o governo, desde a época do Hugo Chávez, para poder tomar de conta do petróleo da Venezuela, porque é muito mais próximo aqui dos Estados Unidos, né? Você vai aqui pelo Caribe, né, ou pelas costas do Pacífico, né, aqui da América Central, é muito mais próximo do que você buscar o petróleo lá no Oriente Médio. Você tem que vir pelo sul do continente africano, demora muito mais tempo, fica muito mais caro e por aí vai. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu gostaria de falar rapidamente é sobre a notícia em si, né? A notícia é sobre a proposta de transformação da justiça a partir de juízes de paz nas comunas. Olha como é interessante, eu vou já mostrar a matéria e vou ler. E é interessante também, porque no Brasil, gente, nós temos, pelo pouquinho que eu conheço, nós temos experiências de funcionamento da justiça brasileira muito parecido com isso que está sendo proposto na Venezuela. Mas aqui, talvez como lá também, mas aqui, o Brasil tem um grande problema. Uma parte, não é pequena, dos juízes do Brasil, desembargadores e por aí vai, são quase uma casta, não é uma classe, é uma casta, né, de tão fechado e de tantos privilégios que possui. Olha a Venezuela tentando resolver o problema. O Obrador, no México, propôs e aprovou a eleição para juízes. Algo muito interessante que poderia ser estudado, né, pensado e estudado no Brasil. Mas olha a Venezuela, rapidamente, tá? Olha isso aqui. Brasil, de fato, democracia. Venezuela propõe transformação da justiça a partir de juízes de paz nas comunas. Vocês estão vendo aí, nas comunas. Olha aqui, ó. A Venezuela tenta construir coletivamente um novo modelo de justiça. Para isso, os venezuelanos votaram no domingo, dia 15, em 28.486 juízes de paz das comunas. Comunas são coletivos que podem variar de 1.000 a mais de 50.000 indivíduos formados a partir de bairros urbanos e rurais no governo Hugo Chávez. A ideia é ser uma nova forma de organização social baseada na autogestão e diálogo permanente com o Estado, recebendo prioridade na transferência de recursos. Ao todo, cada circuito comunal, uma subdivisão das comunas, escolheu 3 juízes de paz, que serão responsáveis
por buscar a mediação dos conflitos nas comunas e fazer uma articulação com outras instâncias da justiça. O modelo inaugurado neste final de semana reestrutura a justiça voltada para as comunas venezuelanas para, segundo o governo, fortalecer o poder popular e a participação da população na tomada de decisões. Ao todo, 52.288 pessoas se candidataram como juízes de paz. Dos 28.486 eleitos, 15.000 são juízes titulares e o resto são suplentes. A eleição foi realizada em 4.817 centros de votação, sendo 400 deles em territórios indígenas. Irina Marreira é comuneira do bairro de San José e professora da Universidade Nacional da Segurança. Aos 40 anos, ela decidiu se candidatar para ser uma juíza de paz. Para isso, Marreira focou a campanha na sua percepção em relação à filosofia do trabalho de um juiz de paz. Para ela, o principal ponto é buscar a resolução de conflitos através do diálogo. Então, está aí uma notícia importantíssima que vem da Venezuela. Está vendo aí? Ó? Venezuela propõe transformação da justiça a partir de juízes de paz nas comunas. As comunas são coletivos que podem variar de 1.000 a mais de 50.000 indivíduos formados a partir de bairros urbanos e rurais, lá na época do governo Hugo Chávez. Então, está aí uma notícia realmente muito, muito, muito importante que vem da Venezuela. Beleza? Que vem da Venezuela. Agora, nós vamos colocar outro tema agora sobre o Brasil. E para abrir o nosso tema sobre o Brasil, nós vamos trazer um vídeo muito importante, na minha opinião, da deputada federal do PSOL de São Paulo, a Sâmia Bonfim. Vocês conhecem muito bem a Sâmia Bonfim, é a companheira do Glauber Braga do PSOL do Rio, ela é de São Paulo. E são grandes lutadores dentro do parlamento, da esquerda brasileira. São parlamentares necessários, importantíssimos para a nossa luta democrática, por justiça social, por alimentação para o nosso povo, e por aí vai. Ela vai falar, ela foi ao plenário, lá no plenário da Câmara, pegou o microfone e foi falar da prisão do Braga Neto. E ela toca em temas muito importantes que por muito tempo foram quase tabus no Brasil. E um dos temas que ela fala, vamos já mostrar, é a questão dos militares oficiais das três forças que se acham donos do país, como eu já falei em vídeos e em lives aqui do canal. Então, preste atenção para esse vídeo contundente e importante da Sâmia Bonfim, lá no plenário da Câmara, acredito que foi no dia de ontem. Pois acostumem-se com o novo normal do nosso país, porque nós vamos até o fim, até as últimas consequências, para que ele, todos os demais militares, sejam eles generais, sejam eles a patente que foram, sejam eles civis ou parlamentares, todos os golpistas que tiverem envolvimento direto nessas ações contra as liberdades democráticas do nosso país, começam a pagar pelos seus crimes. Notícias muito importantes no que diz respeito à luta contra a extrema-direita e contra os golpistas no Brasil. Na sexta-feira, eu fui informada de que uma ação que eu havia movido há 2 anos, questionando a atuação da deputada Carla Zambelli durante aquele processo eleitoral, havia sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, já havia sido constituída a maioria pela cassação do mandato dela. É isso mesmo. Já tem maioria na instância de São Paulo, o TRE, pela cassação do mandato, porque o que ela fez naquele processo eleitoral, ao contrário do que ela diz, do que ela argumenta, inclusive através de seus advogados, não foi uma mera republicação de informações sobre as eleições. Foram mentiras sérias e deslavadas que, inclusive, influenciaram os eleitores, mentiras sobre o processo eleitoral, sobre servidores do TRE e sobre o modo como se dá a transparência e a apuração das urnas eletrônicas.
Importante que essa resposta institucional comece a ser dada contra essas pessoas que acham que mandam no país, que podem fazer o que quiser, que atrapalham as eleições, que inventam mentiras para tentar perpetuar o seu projeto de poder. E no sábado, uma notícia ainda mais importante, que foi pela primeira vez na história do nosso país, houve a prisão de um general 4 estrelas, o senhor Walter Braga Neto, que foi ministro e foi candidato a vice-presidente da República nas últimas eleições, na chapa do senhor Jair Bolsonaro. Preso pelo seu envolvimento com o golpismo, pela tentativa de sequestro e de assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, e uma prisão preventiva por intervir no processo, pela sua liberdade, significar um risco, inclusive, para a investigação, à medida que tentou interferir numa das principais testemunhas, que andou delatando, inclusive, o senhor Mauro Cid, e também junto ao seu pai. Muito importante essa prisão, que deve ser marcada, deve ser comemorada. Mais cedo eu estava ouvindo na TV Câmara alguns dos seus defensores irem à tribuna alegando uma suposta injustiça, uma suposta perseguição, pois acostumem-se com o novo normal do nosso país, porque nós vamos até o fim, até as últimas consequências, para que ele, todos os demais militares, sejam eles generais, sejam eles a patente que foram, sejam eles civis ou parlamentares, todos os golpistas que tiveram envolvimento direto nessas ações contra as liberdades democráticas do nosso país, começam a pagar pelos seus crimes. Algo que é fundamental num país que, inclusive, no processo de redemocratização, fez a lei da anistia, que, infelizmente, o presidente, infelizmente, não aplicou a devida punição para aqueles militares que também foram responsáveis por torturas, desaparecimentos e assassinatos naquele processo tão terrível para o nosso país. Por isso que nós vamos seguir com a nossa luta, seguir denunciando, inclusive uma das denúncias que foram apresentadas pela PF, também pela identificação, receptação de Mauro Cid, é o papel do agronegócio no financiamento do golpismo, tanto na tentativa direta de assassinato do presidente da República, de Alexandre de Moraes e de Alckmin, mas também algo que durante a CPI do MST, quando eu estava lá, nós já denunciávamos, que foi o papel do agro na condução de caminhões, de ônibus até Brasília, no dia 8 de janeiro, naquela ação absurda de invasão dos palácios dos poderes. Portanto, comemorações precisam ser feitas, mas mais do que isso, o nosso compromisso de que seguiremos lutando contra essa extrema-direita nefasta e os golpistas. Grande companheira Sâmia Bonfim. Ela falou da prisão do Walter Braga Neto e falou do processo de cassação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo da Zambelli, da Carla Zambelli. Então está aí uma fala contundente, bem na hora, bem feita, né, sobre a prisão desse cara aqui, ó, que é o nosso próxima notícia. Olha a quantidade de anos de cadeia que ele pode pegar. Braga Neto pode passar décadas na cadeia. Tá? Olha aqui, ó. Preso preventivamente no último sábado por supostamente tentar obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, o general Walter Braga Neto pode passar décadas na prisão caso seja condenado. Olha aqui, ó. Somadas as penas para os crimes atribuídos pela Polícia Federal, chegam a 41 anos de reclusão. Olha o detalhamento aqui, ó. Associação criminosa, pena de 3 a 8 anos de prisão e multa. Agravante, a pena é aumentada 1/6 a 2/3 quando há envolvimento de funcionário público, o que pode adicionar até 5 anos e 4 meses à condenação. Obstrução de justiça, pena de 3 a 8 anos de prisão e multa. Abolição do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. Tentativa de depor o poder constituído por meio de violência ou grave ameaça, pena de 4 a 12 anos de prisão. Então, está aqui a notícia importante. Cana pesada. Braga Neto pode passar décadas na cadeia. Então, nós mostramos para vocês aí, né, o detalhamento da pena segundo as denúncias da Polícia Federal. Você já deu o gostei? Por favor, dê o gostei. Eu te agradeço de todo o coração por você ajudar a gente nesse projeto. Se você puder,
Se você puder, tá aqui a nossa chave Pix. Eu estou mantendo ela aqui para você poder nos ajudar. Contato tvrc@gmail.com. O nosso canal produz uma grande quantidade de conteúdo exclusivo, desde 6 horas da manhã até agora, à noite, né, às 19h22. Então, é uma quantidade enorme de conteúdo exclusivo. Então, a gente precisa do apoio. Isso aqui é um trabalho. Eu vou ler o Pix que foi enviado hoje. Paulo José da Fonseca Dal, Neide Lourdes Ponzoni dos Santos, Ângela Maria Rodrigues Pereira, Elias Calistro Dietrich, Paulo André de Souza Nascimento. Ontem, no dia de ontem, mandou o Pix para o nosso canal Renato Gonçalves Sampaio, Raimunda Ribeiro Farias, Mariane Oliveira Fernandes dos Santos, ontem, né? No dia 14 de dezembro, Zilda Pereira Martins, nossa querida Zilda, Emanuel S. Matoso, Nirvônia Oliveira, Maria Bernadette da Silva Braz, tá? Dia 13, o Tarcísio Praciano Pereira, José Rabelo Silva, dia 12, Júlio César da Assunção Pedrosa, Luiz Cláudio P. Dias, dia 10 de dezembro, Silvana Alves, Rosa Maria Moron Braga. Muito, muito obrigado a todas e todos que nos ajudaram e que nos ajudam financeiramente com esse projeto. Está aqui a nossa chave Pix, contato tvrc@gmail.com. Agora nós vamos mudar de assunto, tá? Vamos trazer um assunto muito importante, como a gente sempre fala. Vocês lembram de um cara chamado Felipe Martins, que foi assessor internacional para assuntos internacionais do desgoverno Bolsonaro? Vocês lembram dele? É um racista, supremacista branco. Ele, numa audiência no Senado, com a presença do Rodrigo Pacheco, que ainda é, né, o atual presidente do Senado e do Congresso, ele fez um gesto supremacista branco. Foi denunciado e agora foi condenado. Condenado. Uma notícia para a gente comemorar. Que é isso, Gilbert? É para comemorar, tá? Racismo. Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é condenado por gesto supremacista. Está aqui, ó. Quando ele foi denunciado, o que ele e o advogado dele defenderam? Não! Ele estava ajeitando a lapela do paletó. Quer enganar quem? Quer enganar os seguidores deles? A horda bolsonarista? Porque está aí, ó. Está aí. Isso é feito assim, ó. Né? W, né? White Power, W, né? WP, uma coisa assim. Dos supremacistas brancos dos Estados Unidos, se não estou enganado. Olha aqui, ó. Ex-assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais. Imagine um governo com um cara desse à frente, discutindo questões internacionais. Felipe Martins foi condenado por racismo devido ao gesto de supremacia racial que fez durante uma sessão no Senado em 2021. A Justiça Federal de Brasília decidiu na última segunda-feira que Martins deverá cumprir 850 horas de serviços gratuitos, pagar R$22 mil em multas e 30 mil de danos morais. Cabe recurso da decisão. Então está aí Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro para assuntos internacionais, é condenado por gesto supremacista. Vamos trazer outro tema importante para você que segue o nosso canal. Eu te agradeço de todo o coração pelo apoio, tá? Vamos trazer agora o Múcio.
O Múcio, nós falamos agora há pouco, né, do Braga Neto, vou mostrar a matéria e o vídeo do Múcio comentando a prisão do Braga Neto. Olha, gente, a prisão do Braga Neto é importantíssima. Nós não vamos esquecer das interferências das Forças Armadas na vida social, política brasileira. Não vamos esquecer do golpe de 64, da ditadura militar que se seguiu. Por isso, se você não assistiu ainda ao filme Ainda Estou Aqui, é importante. Um filme muito, muito bom. Muito bom. Te ajuda a pensar, a refletir sobre o golpe de 64 e a ditadura militar. Se nós tivéssemos, em 79, punido os criminosos da ditadura militar, civis e militares, a gente talvez não tivesse passado por essa tragédia que foi o período Bolsonaro. Então, é muito sério. Então, a punição, a prisão desses caras todos é fundamental, é importantíssimo. Não é porque a gente fica... É claro que a gente comemora. É um criminoso, é um golpista. Tem que comemorar mesmo. Mas a gente não é punitivista, é bota na cadeia. Cadeia resolve tudo. Não é isso, não é isso. Mas no caso desses oficiais militares que tramaram esse golpe agora para impedir que Lula assumisse o poder, e dia 8 de janeiro de 23, depois de uma semana do governo Lula, tem que ter punição exemplar, adequada, necessária, pedagógica. Né? Então, está aqui a matéria e o vídeo. Primeiro, a matéria. Olha aqui, ó. Múcio diz que prisão de Braga Neto por envolvimento em trama golpista constrangeu militares. Né? Está aqui o Múcio e está aqui um pouco da matéria. Após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, abordou a prisão do general da reserva, Walter Braga Neto, destacando que a detenção, abre aspas, entre aspas, né, mexe com os militares. Múcio afirmou que, apesar do impacto dentro do Exército, a prisão do general, investigado no âmbito de um plano de golpe para manter Jair Bolsonaro na presidência após a eleição de 22, entre aspas, não foi uma surpresa. E continua as aspas, estão constrangidos, né, o Exército. É o primeiro general 4 estrelas que é detido, mas não foi surpresa para ninguém, declarou o ministro de acordo com a CNN Brasil. Vou mostrar o vídeo para vocês, né, sobre essa fala do Múcio, que é o ministro da Defesa. Esse vídeo aqui, ó. Cadê o vídeo, meu Deus? Eu separei aqui, tá aqui, ó. Vou colocar aqui rapidamente para você, trabalhador e trabalhadora que segue aqui o nosso canal TV Resistência Contemporânea. Agradeço de todo o coração o teu apoio a esse projeto. Muito, muito obrigado. Evidentemente, isso era uma coisa que já se esperava. Todo mundo esperava. Há um constrangimento ao espírito de corpo de cada força, mas já se esperava. Nós desejamos que todos esses que estão envolvidos respondam à justiça. Nós não sabíamos, poucas pessoas acreditam que nós não somos avisados. Na véspera, o general Tomás me telefonou às 10 horas e disse: a Polícia Federal avisou que amanhã vamos ter 2 operações em casa de 2 militares, uma no Rio e uma em Brasília. E às 6h15 ele me telefonou dizendo na casa de quem era. Mas o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica tem informação de quais são as pessoas que vão sofrer esse tipo de operação. Mas é necessário, precisa acabar para a gente olhar para frente e para tirar a suspeição dos inocentes. Eu digo muito que cada um entrou nisso com seus CPFs e a gente tem que preservar o CNPJ das 3 forças. Então, é como eu disse, constrangido, é um colega, estudaram junto, o primeiro general 4 estrelas que é detido no Exército, mas não foi surpresa para ninguém. Então tá aí, estão jogando o general Walter Braga Neto ao mar. Eu quero ver se ele vai ficar calado. O general Walter Braga Neto sabe tudo. Eu acho que não tem ninguém, nem o Mauro Cid, nem talvez o Heleno, sabe tanto de tudo, da campanha do Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro e da tentativa de golpe, da trama golpista. O cara fez reunião na casa dele. O cara foi 44 vezes no Alvorada, nos 60 dias que o Bolsonaro ficou debaixo da cama
tramando o golpe antes de fugir para Orlando, na Flórida. O Braga Neto, gente, sabe tudo. Sabe tudo. O Bolsonaro, o Eduardo, o Flávio, o Carlos, aquele imbecil que foi eleito vereador lá em Santa Catarina, esses caras estão apavorados. Pai deles, é contado. Como querem fazer aquela coisa que não fizeram com Lula? Ao contrário do que a Globo falou. Não fizeram com Lula. Não deram direito de defesa para o Lula. Estão dando agora para o Bolsonaro. Por isso essa dificuldade toda, né, para preparar tudo, para poder colocar esse cara no banco dos réus. Então tá aí, Walter Braga Neto sendo abandonado pelos seus, jogado ao mar. Braga Neto, fala tudo, cara. Fala tudo. Senta numa cadeira, manda filmar, liga a porra do gravador, fala tudo, cara. Entrega a todo mundo. Esses golpistas, como você, precisam de punição. Agora, falar do Lula, da entrevista do Lula na Globo. Para muita gente foi um erro absurdo o Lula, recém-saído do hospital, recém-saído de uma cirurgia, e dar entrevista para a Globo. Além disso, a Globo é golpista. Ah, mas a Globo tem capilaridade, a maior capilaridade de todas essas emissoras. A gente sabe disso. Mas o que é que a Globo prega dentro das residências das famílias brasileiras? Golpe. É contra o PT, é contra o Lula. É a favor do rentismo, é a favor dos neoliberais, é a favor do imperialismo estadunidense. Não vamos esquecer disso não, gente. Grava aí, anota no papel, coloca na geladeira de vocês. Se você esquecer isso, nós estamos lascados. Aí o Lula vai, a equipe do Lula arruma a porcaria, pelo menos na minha opinião, dessa entrevista. E os caras editaram. Vou mostrar para vocês uma parte que eles cortaram. Que isso, Gilbert? Está aí na imprensa, pelo menos nos canais de esquerda e nos sites de esquerda. Olha aqui essa matéria, muito, muito importante. Dê um gostei, compartilhe o link, ajude nosso canal nessa luta. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Vídeo, o trecho da entrevista de Lula ao Fantástico que a Globo censurou. Olha aqui, ó. Segura aí, tá? O que a gente não quer é aumento de tributo. É por isso que nós estamos isentando tributo para quem ganha até 5 mil. Não é correto você ter uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês pagando imposto de renda e você tem os investidores no mercado que ganham bilhões e bilhões e bilhões e não pagam imposto. Não paga imposto. E o cara que trabalha, que se mata de trabalhar para sustentar a sua família, que ganha 5 mil reais, tem que pagar imposto de renda. Nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributos nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. É por isso que eu estou isentando as pessoas que ganham até 5 mil. É porque tem que fazer justiça fiscal nesse país. A última pesquisa da Datafolha, que nós falamos sobre ela agora à tarde, eu, o professor Guilherme Roas, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no Brasil ao vivo, falou que 59% das pessoas que foram ouvidas não ouviu falar que o governo tem uma proposta para isentar trabalhador e trabalhadora que ganha até 5 mil reais no imposto de renda. Isso precisa ser espalhado, gente. Precisa ser espalhado. Agora, antes do último ponto, um vídeo sensacional. Antes do último ponto, um vídeo sensacional. Eu adorei esse vídeo. Presta atenção. O pessoal fica preocupado com esse negócio de Bolsonaro ser preso, a reação que vai ter dos malucos. Prende, mostra os motivos porque ele foi preso, que está sobrando motivo, já era para estar preso há muito tempo. Cria um programa de assistência psicológica no Ministério da Saúde, só para os bolsominions, porque esses caras não são normais, e pronto. O pessoal fica... Adorei esse vídeo, vou colocar no Instagram daqui a pouco. Então tá aí, agora nós vamos para o último ponto. Ontem e hoje
Teve gente em nossas lives, nossos seguidores e seguidoras, eu não lembro o nome, que perguntou sobre o velho da Havan. Aí a gente foi pesquisar. O Gilbert foi pesquisar. E encontrei o velho da Havan, o golpista, o velho da Havan que enrola os trabalhadores, o velho da Havan que força os trabalhadores a votar os candidatos bolsonaristas de Santa Catarina e da família Bolsonaro, o velho da Havan bajulador da família Bolsonaro, o cara que criou essa rede de lojas, principalmente na época do governo da Dilma, se não me falha a memória, pegando dinheiro do BNDES. O pessoal esquece das coisas. O cara que vende na Havan, essa loja ridícula, né, que é uma cópia da Casa Branca, com aquele trampolho ridículo, né, da Estátua da Liberdade, na maioria das cidades que tem as lojas, algumas cidades não aceitam, e eu aplaudo isso, mas lá em Palmas, eu morei 5 anos lá, tem um trambolho daquele lá em Palmas, porque a elite de Palmas é tão burra como a elite brasileira é. Então, velho da Havan voltou com muito estilo. Olha o estilo do velho da Havan, gente. É inacreditável a volta do velho da Havan. Preste atenção. Olha que coisa incrível. Vocês estão vendo aí, né? Lá no Diário do Centro do Mundo, exclusivo, Luciano Hang oferece jantar em sua mansão a mais de 10 desembargadores de Santa Catarina. Olha que beleza! Olha a foto do jantar. A mesa lotada de desembargadores e juízes, né? Juízes que estão julgando, desembargadores, juízes que estão julgando ações que entram na justiça contra o empresário, né? O Luciano Hang, o velho da Havan. Não é impressionante uma história dessa? Olha aqui a matéria. O empresário catarinense Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, recebeu em sua mansão em Brusque, Santa Catarina, nesta semana, mais de 10 juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em um jantar de Natal. Está aí a foto. E aqui eu vou tentar ler os nomes dos caras, porque uma boa parte são nomes de origem europeia, principalmente alemã. A reportagem confirmou a presença dos seguintes membros do Poder Judiciário catarinense. Desembargadores: Stefan Klaus Radloff, Saul Steil, José Everardo Silva, Túlio José Moura Pinheiro, Aide Denise Green, Hernande Guten de Almeida, que é ex-procurador do Ministério Público de Santa Catarina, Gilberto Gomes de Oliveira, André Carvalho, ex-procurador do Ministério Público de Santa Catarina, e Jairo Fernandes Gonçalves, além dos juízes Sérgio Agenor de Aragão e Leandro Passig Mendes. Alguns dos magistrados presentes no evento julgam ou já julgaram processos envolvendo Hang ou sua rede de lojas, dando ganho de causa ao empresário. É o caso, por exemplo, do desembargador Saul Steil, que aparece sorrindo e brindando na foto do jantar de Hang, em primeiro plano à direita. É esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, de paletó preto, e tá aqui, ó, brindando. Esse cara defendeu e deu ganho de causa para o Luciano Hang ou para a própria Havan. O Luciano está em pé lá no fundo, tá? Lá no fundo ele está em pé, ó, de blazer. Blazer, que cor é a porra desse blazer dele? Então tá aí, Luciano Hang volta, reaparece com todo estilo. Estilo, e qual é o estilo? Estilo da elite brasileira, a mais perversa de toda a história do planeta. Não tem nada mais perverso do que a elite brasileira na história da humanidade. Chegamos ao final de mais um programa TVRC News. Eu quero agradecer de todo o coração, cada um e cada uma, pelo apoio que dão a esse projeto. Esse é um projeto do trabalhador, da trabalhadora. E a gente precisa de vocês. Apresentem o canal para mais pessoas.
A Ana Clara, por exemplo, é uma das companheiras que apresenta bastante o canal para outras pessoas. Mas todas e todos podem fazer o mesmo. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho orgânico. Ajude a gente nessa empreitada. Muito, muito obrigado. E até amanhã cedo. 6 horas da manhã, quarta-feira, amanhã, estaremos aqui aguardando vocês. Obrigado de coração e até mais.